Bom, muito obrigada também pela vossa presença e queria também agradecer este convite tão estimulante e simpático que o Museu Coleção Berardi me dirigiu. E passaria então a apresentar a minha escolha, que está neste momento já diante de nós e que consiste, portanto, nesta tela de cartazes rasgados. A tela é essa que se intitula Libération Dorée, foi realizada em 1964 e pertence, portanto, é da autoria do artista Jacques Villègle. Pois bem, Jacques Villègle é um artista francês, nascido em 1926 em Quimper. Portanto, Quimper é a capital da região de Finisterre, que fica na zona da Bretanha. Nasceu no seio de uma família de ascendência aristocrática e, ao que consta, recebeu uma educação austera e bastante rigorosa. Cresceu, portanto, na zona onde nasceu, mas em 1944 decide abandonar Quimper e instalar-se em Rennes, isto para estudar pintura. Foi aqui, aliás, também que conheceu um outro artista, Raymond Heinz, com o qual veio a estabelecer uma relação de amizade profundíssima e também uma afinidade artística muitíssimo grande e que foi de extrema relevância também para o seu percurso artístico, que ainda estava, portanto, a começar em 44. Bom, tendo estudado 3 anos de pintura, decidiu deixar pintura e deixar Rennes também para passar a viver em Nantes. Foi em Nantes que teve a primeira experiência profissional como assistente de um arquiteto e foi em Nantes também, no curso desta experiência, que tomou contacto pela primeira vez com uma série de questões ligadas ao urbanismo e ligadas ao espaço público, que virão ser também elas fundamentais para a sua prática enquanto artista. Motivado, portanto, por esta experiência profissional, acabou também por se inscrever na Escola de Belas Artes de Nantes, desta feita já não em pintura, mas sim em arquitetura. Permaneceu, portanto, aqui em Nantes a estudar arquitetura até 1949, ano em que decide mais uma vez introduzir uma mudança na sua vida. Abandona Nantes para então fixar-se na cidade de Paris. Instala-se, portanto, em 1949 em Paris, mas não é a primeira, portanto, não é a primeira vez que tem contacto com a cidade. Teve um contacto prévio, se bem que fugaz, ainda em 1944, ainda antes, portanto, da guerra culminar, e fixa-se, portanto, como vos dizia, em 49. Ora, em 1949, França já estava liberta da ocupação nazi, assim como a cidade de Paris, e a vida cultural e artística reiniciava-se, portanto, nessa altura, entrando num novo ciclo. Bom, todavia, este novo ciclo não trouxe propriamente, digamos, a renovação plástica que muitos artistas, muitos jovens artistas, como Villègle, inclusive, esperavam. De facto, até como bem nota um historiador de arte norte-americano, Benjamin Bucklow, Villègle, quando chega, portanto, neste ano, em 49, a Paris, confronta-se com uma espécie de sensação de confinamento artístico, que digamos que entra numa espécie de contraste com o espírito de liberdade que se vivia no pós-guerra naquele mesmo país. Ora, e esta sensação de confinamento artístico resultava daquilo que Villègle chegou a apelidar de ditadura da abstração. Pois bem, a paisagem artística parisiense estava de facto, à época e também durante o curso da década seguinte, nos anos 50, dominada pela abstração pictórica
e concretamente pelo trabalho desenvolvido pela nova Escola de Paris, da qual a artista portuguesa Vieira da Silva fez parte, como será também do vosso conhecimento. Esta nova Escola de Paris, ela na verdade congregava diferentes expressões que se polarizaram em duas grandes tendências, duas grandes frentes, digamos. Por um lado, a tendência da não-figuração, também conhecida pela pintura quente, onde se incluía a prática da abstração lírica, de cariz mais gestualista, representada por Vieira da Silva, mas também por Faudrier ou Solage, e estava também, portanto, polarizada numa segunda frente, que era a da abstração geométrica reportável, portanto, a uma raiz mais materialista e mais concretista, conhecida então, contrariamente, por contraposição à pintura quente, como pintura fria. Esta frente era representada por artistas como Desvannes, Herbin ou Vasarely, outros grandes nomes da abstração, também aqui alguns deles representados nesta coleção. Pois bem, estas abstrações, elas tinham, portanto, todo um sistema de recepção crítica e de divulgação assegurado. Eram vários os críticos de arte que defendiam estas abstrações em França, entre eles Michel Sofort, Michel Tapier ou Léo Degas. Do ponto de vista já da promoção e da divulgação, estes artistas abstratos contavam também com um grande apoio. Contavam, sobretudo, com dois importantes salões que se organizavam todos os anos no Museu Nacional de Arte Moderna da cidade de Paris, que eram eles o Salon de Mai e o Salon de Réalité Nouvelle. E contavam também, por sua vez, com um forte sistema galerístico que também ajudava à sua promoção. Por exemplo, duas conhecidas galerias que nesta altura representavam estes artistas era a Galeria Denise René, mais dirigida para a abstração geométrica, e a Galeria Jeanne Boucher, então dirigida mais para a pintura quente, a pintura mais gestualista da abstração. Bom, de um modo geral, podemos dizer também que esta Escola de Paris tinha um objetivo muito específico. Pronto. Fixar Paris, no pós-Segunda Guerra Mundial, como centro do modernismo artístico. E fixar Paris como centro do modernismo artístico através da abstração, que, por sua vez, pressupunha uma desconfiança generalizada que se lançou sobre as vanguardas históricas mais radicais, entretanto destruídas pelas guerras, e uma desconfiança também lançada sobre todos os experimentalismos que iam de forma mais tímida emergindo nesta mesma altura. Ora, Villègle faz precisamente parte de uma nova geração de artistas que estava empenhada num exercício totalmente contrário ao das abstrações. Villègle e vários outros colegas da sua geração, que estão aqui alguns deles reunidos, como Armand aqui, Renan Deschamps ali, à nossa esquerda, ou Marcel Raïs aqui à nossa direita, ou também aqui à nossa esquerda, Mimo Rotella. Estes artistas todos, portanto, como vos dizia, estavam então motivados em desenvolver um exercício contrário e opunham-se, portanto, viamente à abstração e ao que ela artisticamente representava naquele momento histórico. Bom, para estes artistas que vieram então a integrar o grupo dos Nouveau Réalistes no ano de 1960, a abstração lírica, por um lado, e a geométrica, por outro, implicavam uma noção de arte que se reportava a uma cultura burguesa europeia
que tinha, portanto, ruído nessa altura. Essa noção de arte que a abstração incorporava estava, pois, fundada numa ideia de sujeito esse autoconstituído, autocrítico, um sujeito estável, que era dotado, portanto, de uma razão capaz de lhe assegurar o progresso, o domínio, o controle e o desenvolvimento. Ora, o que estes artistas compreenderam, e Villègle em particular, foi que essa noção burguesa de sujeito era muitíssimo problemática, porque ela própria manifestava uma tendência para a dominação e para a autossuficiência. Bom, neste sentido, estes artistas estavam interessados em encontrar novas formas de arte que pudessem responder criticamente a essa noção de sujeito artístico, a que as abstrações davam continuidade, já a seguir à Segunda Guerra Mundial. Por um lado. E, por outro lado, estavam também bastante motivados em adequar este posicionamento crítico a uma nova sociedade emergida do pós-guerra. A sociedade do consumo, ou também conhecida por sociedade do espetáculo, para utilizar uma expressão da época introduzida por Guy Debord, um dos principais situacionistas. Bom, é um facto que as sensibilidades, os gestos, os objetos, os trabalhos, os posicionamentos que estes artistas que aqui vemos nesta sala convocam são bastante diferentes entre si, não é? Por exemplo, as descolagens que aqui vemos, tanto do Mimo Rotella como do nosso caso de Villègle, são muito diferentes, por exemplo, de uma acumulação de lixo do Armand, ou diferentes também, sem dúvida, de uma iconografia pop convocada aqui pelo colega Martial Raiz. Bom, no entanto, e apesar destas diferenças que nos surgem quando comparamos os trabalhos destes artistas, há um aspecto propositivo que os reúne. E que permite com que fundem efetivamente este grupo designado dos Nouveau Réalistes. Pois bem, este aspecto que os aproximava relacionava-se com uma vontade, com um desejo comum, que consistia na recuperação da própria realidade. Como o próprio manifesto que muitos deles assinaram declarava, os novos realistas tornaram-se conscientes da sua identidade coletiva. 2 pontos, novo realismo igual a novas percepções do real. Claro que, se pensarmos bem, não existe nenhuma obra, nem mesmo a mais abstrata, que não mantenha uma relação com a realidade. Por exemplo, basta lembrarmos de um Mondrian, não é? E basta percebermos como a geometrização que praticava estava relacionada com formas de organização da vida. Porém, é um facto também, nós também não podemos negar, que a abstração sublimou essa realidade ao ponto de a afastar ou de a fazer desaparecer nas suas próprias composições. E, por outro lado, é um facto também que a abstração tendeu a circunscrever a prática artística a um entendimento do médio muito purista. Ou seja, o que é que eu quero dizer com o entendimento purista do médio? Se pegarmos no caso da pintura, percebemos que a pintura praticada, ou tendencialmente praticada pela abstração, realiza-se com um programa muito próprio, não é? A pintura recorre às convenções do seu médio, ou seja, recorre às convenções do seu médio que são, por exemplo, a tela, a tinta, o plano bidimensional e por aí adiante. E recorre a estas convenções no sentido também de preservar a identidade de um médio, excluindo de outros médios. Isso significava que a pintura não podia convocar, ou à partida seria desejável que não convocasse, convenções ligadas, por exemplo, à escultura, ou convenções ligadas, por exemplo, àquelas que nos permitem classificar um objeto como um objeto banal, do cotidiano, desqualificável e não integrável na categoria de arte. Pois bem, é precisamente contra esta forma, por um lado, de afastamento
relativamente ao mundo e, por outro lado, contra o fechamento do médio artístico sobre si mesmo, que acabei de explicar, que vemos estes novos realistas reclamarem um retorno à realidade. Pois bem, este retorno não foi específico apenas deste grupo, vemo-lo aparecer, vemo-lo a ser reclamado também por muitas outras neo-vanguardas que começam a emergir tanto dentro da Europa como nos Estados Unidos, como por exemplo os fluxos, os situacionistas, como há pouco explicava, o happening, ou o neodadaísmo, ou a pop art. E este retorno à realidade que todas estas neo-vanguardas nesta altura reclamavam, ele implicava, portanto, o retorno a esta realidade implicava dois grandes aspectos. Em primeiro lugar, implicava um alargamento do médio por contraposição ao fechamento do médio. Implicava também a incorporação de novos objetos e materiais, até aí não reconhecidos como arte, objetos esses que podiam ser lixo, como aqui temos nesta acumulação da Armand, lingerie, que também ali temos à nossa esquerda, ou simplesmente cartazes vindos da rua, ou utensílios domésticos, como vemos ali naquela peça de Daniel Sparry, e por aí adiante. Isto num primeiro aspecto. Em segundo lugar, este retorno à realidade implicou também uma revisão e reinterpretação das vanguardas históricas do princípio do século XX, nomeadamente o dadaísmo ou o surrealismo, que então tinham sido destruídas pelo advento das guerras. Pois bem, todos estes dados que acabei aqui de enunciar, eles acabam por adquirir uma visibilidade e uma particular relevância com a obra de Jacques Villègle, e em concreto com este trabalho que aqui encontramos. Como vos disse, este trabalho intitula-se Libération Torée, foi realizado no ano de 1964 e consiste num painel composto por cartazes descolados. Villègle foi, a par de Raymond Heinz, François Dufresne e Massimo Rotella, o introdutor desta nova prática artística que designamos de descolagem. E em que é que consistia a prática da descolagem? Num processo muito simples que passava por três etapas. Em primeiro lugar, o artista arrancava diretamente os cartazes das paredes e dos placares publicitários, cartazes esses que, por sua vez, já se encontravam rasgados e muitas vezes sobrepostos por outros cartazes. De seguida, recolhiam esses cartazes que escolhiam na rua, levavam-os consigo para os colar sobre uma superfície que normalmente era uma tela. Finalmente, estes artistas que praticavam a descolagem, inclusive Villègle, transpunham ou transferiam os cartazes já colados em tela para as paredes dos museus e para as paredes das galerias de arte. E percebemos então, nesta primeira abordagem à descolagem, que ela pressupõe, desde logo e à partida, uma ação precisa. A ação essa que consiste no ato de descolar ou de arrancar cartazes encontrados na rua. Villègle fala mesmo nesta ideia de roubo e equipara a ideia de arte ou a sua prática à ideia de furto, que é bastante curiosa e que, de certa forma, recupera um gesto introduzido por Duchamp com os seus primeiros ready-mades de 1913 e 1914, que é o gesto da apropriação
de objetos encontrados e da sua descontextualização relativamente à realidade onde esses objetos foram encontrados e onde esses objetos inicialmente se inscrevem. Mas quando olhamos para esta descolagem, percebemos também o seguinte, que mais do que convocar o ready-made, ela convoca a colagem. É inevitável, de facto, não estabelecermos correlações ou aproximações entre a descolagem que aqui vemos, que surge a seguir à Segunda Guerra Mundial, e as colagens ou cubistas, ou dadaístas, ou mesmo surrealistas das primeiras décadas do século XX. Não nos esqueçamos que Picasso, Braque, Anna Ock ou, inclusive, Kurt Schwitters foram, de facto, os primeiros artistas a utilizar a técnica do papel colado, que lhes permitiu criarem composições onde diferentes texturas convergiam, não é? Texturas essas criadas a partir de recortes de jornal, de bilhetes de autocarro, por exemplo, ou mesmo de maços de tabaco. E, por esse mesmo motivo, até vos convido a seguir a nossa visita aqui, a ir, portanto, à sala das colagens, que é a primeira sala da coleção, relembrar estas mesmas colagens e esta mesma prática e como ela, efetivamente, é aqui convocada pela descolagem de Villègle. Ao utilizarem, de facto, esses detritos, digamos, do cotidiano, estas primeiras vanguardas foram também, de certa forma, as primeiras a incorporarem formas de uma cultura urbana assente, portanto, em técnicas reprodutíveis, como, portanto, volta também a acontecer com Villègle, quando Villègle decide utilizar o cartaz. Mas, embora possamos estabelecer estas continuidades entre a colagem e a descolagem, o que é facto é que, quando estamos diante de uma descolagem, não estamos, de facto, a olhar para uma colagem. O mesmo é dizer que a colagem, dentro da descolagem, sofre um processo de transformação completamente radical. Essa transformação não é tão simples como inicialmente um escritor surrealista, Léo Mallet, anteviu. Logo em 1936, Léo Mallet dizia que o futuro da colagem iria sofrer, de facto, uma transformação. A colagem iria abandonar os seus formatos pequenos e mais íntimos e iria passar a incorporar uma expressão mais agressiva e formatos maiores, como aqueles que eram característicos dos placares publicitários de rua. Isto em 36, Léo Mallet dizia, e de facto não estamos muito longe disso quando olhamos para este trabalho de Villègle. Villègle, portanto, ele iniciou a descolagem em 1949 e, no curso dos anos 50, realizou também algumas descolagens, se bem com caráter mais pontual, para, então, em 1957, circunscrever e delimitar a sua prática, então, às descolagens. Esta delimitação e esta decisão de limitar a sua prática às descolagens foi também ela motivada, em parte, por uma exposição que o artista viu nessa altura, uns anos mais cedo, em 1954, de Kurt Schwitters, em Paris. E, como vos dizia, em 57 decide, portanto, realizar estas descolagens e realiza-as com um folgo enorme até aos dias de hoje. De facto, há um conjunto de tipologias que podemos associar ao trabalho aqui de Villègle,
muitas e inúmeras tipologias de descolagens foram inventadas e elaboradas por este artista ao longo da sua vida. E entre essas tipologias podemos encontrar descolagens com letras rasgadas, com signos visuais ou textuais mais fragmentados ou menos fragmentados, cartazes sem letras e sem figuras, praticamente quase abstratos, jogos de transparências e opacidades, cartazes políticos, cartazes publicitários, cartazes com ilustrações e por aí adiante. É de facto uma gama enormíssima de cartazes rasgados, lá está, descolados, que este artista vem ao longo da sua vida inventando. Pois bem, o exemplar que aqui temos diante de nós é muitíssimo particular por dois aspectos. Por um lado, ele congrega todas estas diferentes tipologias de descolagens que acabámos de enunciar e, por outro lado, ele é também particular porque nos permite compreender a singularidade da prática da descolagem na história da colagem. E começaria por este segundo aspecto, porque, como vos dizia, não é uma diferença apenas de escala, como Léo Mallet declarava em 1936 que iria, portanto, alterar o rumo da colagem. Essa alteração do rumo da colagem com a descolagem comportou várias outras diferenças. Em primeiro lugar, de facto, nós não estamos aqui perante uma representação indireta da cultura urbana, mas estamos perante uma representação direta dessa mesma cultura. Uma representação que obriga o artista a intervir diretamente na rua, a intervir diretamente no espaço público, não é? Este palimpsesto de cartazes, ele não foi retirado nem de revistas, não foi retirado nem de jornais, como acontecia, por exemplo, com as colagens, mas sim retirado diretamente das paredes da cidade. Ora bem, esta alteração implicou, no fundo, duas coisas e dois aspectos importantíssimos. Implicou uma mudança do lugar da ação artística, do estúdio para a rua, do espaço interior para o espaço exterior, e implicou também um outro aspecto bastante importante, que foi a transposição da rua para dentro do espaço museológico. Algo a que hoje já nos habituámos bastante, mas que à época constituiu de facto uma ruptura, uma revolução enormíssima, porquanto estes dois espaços, da rua e o do museu, estavam, por assim dizer, como que divorciados, afastados, sem contacto, sem interação. Em segundo lugar, a produção desta descolagem, assim como de todas as outras descolagens que Villègle foi fazendo, resulta de um ato de colaboração e não de um ato criativo exclusivamente individual, que de certa forma a colagem ainda mantinha, ainda conservava esse ato criativo individual. Ora, o princípio desta ideia de colaboração é essencial em Villègle e acompanha-o desde muito de início. A primeira descolagem que faz, em 49, ela é feita em colaboração com o seu amigo Raymond Heinz, e, para além disso, sempre acompanhou a prática do artista ao longo da sua vida e no momento em que se despede, digamos assim, destas colaborações conjuntas com o seu amigo, em 57, e decide, portanto, dar continuidade a este trabalho, mas de uma forma não associada a Raymond Heinz, não é por isso também que ele se despede desse gesto da colaboração e, portanto, é também a ideia de um autor coletivo que desta descolagem resulta. Bom, mas vocês, se repararem, aqui no canto inferior direito, vemos que a descolagem encontra-se assinada, não é? Encontramos aqui Villègle 64.
E, portanto, isto parece um pouco contraditório, não é? Um artista que está tão preocupado com a colaboração, como é que de repente acrescenta e assina a sua obra? Este é um aspecto com o qual o artista se debateu. Ele, inclusive, chega a deixar de assinar os cartazes a partir de uma determinada época, creio que em finais dos anos 60, mas por esta altura o artista ainda assinava as suas descolagens. Bom, mas esta assinatura, ela surge agregada a uma série de outros autores anónimos, porque se pensarmos bem, estes cartazes não foram produzidos, não foram realizados pelo artista. Estes cartazes foram realizados por um designer gráfico, foram realizados não só por um designer gráfico, mas por fotógrafos, por impressores, por maquetistas, foram rasgados por pessoas que passavam nas ruas e, portanto, há um conjunto de agentes que vemos aqui serem chamados e serem reclamados por este sujeito coletivo que Villègle também prezava e trabalhava já desde muito cedo. É uma ideia que depois vemos emergir muito nos anos 90, com os artistas impulsionadores da arte relacional e que, de certa forma, ainda hoje vemos também associada a muitos artistas que efetivamente decidem e optam por trabalhar diretamente com comunidades, no espaço público, com associações, enfim, que decidem, de facto, fazer este salto e saírem do seu ateliê para o espaço público. Bom, em terceiro lugar, queria também chamar a vossa atenção para o facto desta descolagem não articular os fragmentos e as texturas que convoca como a colagem. Ou seja, ela não integra estes elementos num sistema completo, fechado, exclusivamente espacial, não é? Circunscrito, portanto, ao espaço que a própria tela nos dá e delimita. Ela, de facto, esta descolagem, de facto, não corresponde a uma totalidade, a uma obra fechada em si mesma, mas a um processo inacabado, a um processo que pressupõe a repetição do seu gesto, que é, portanto, concretizado ao longo do tempo. É um gesto que reclama e que chama a si a sua própria repetição. Eu não vos sei dizer quantas descolagens Villègle realizou, mas convido-vos a folhearem um livro para, de facto, verem a produção enormíssima de descolagens que o artista realizou. E, portanto, podemos então dizer que a descolagem ela não convoca, portanto, apenas a dimensão espacial da tela, mas também uma dimensão temporal, já que pressupõe, portanto, essa repetição e essa continuidade no tempo. Pois bem, o que é curioso também perceber é que essa dimensão temporal implica a própria história. Ela implica a própria materialidade histórica. E de que forma? Bom, se olharmos com atenção para esta descolagem, vamos-nos apercebendo de alguns momentos que nos, de facto, apontam para algumas situações históricas. Ora bem, aqui à nossa esquerda vemos dois segmentos de cartazes alusivos àquilo que nos parece ser uma celebração do 20º aniversário da libertação de França, e depois, se desviarmos o nosso olhar para outros elementos desta composição que tem em texto, vemos efetivamente que se trata, de facto, de cartazes alusivos a esse momento particular histórico da vida de Paris e de França, portanto.
Para além disso, para além destes elementos nos apontarem para esse episódio, de resto o próprio cartaz é também ele feito precisamente nesse mesmo ano, 1964, quando se comemorava, portanto, o 20º aniversário da libertação de França. Para além destes elementos, vamos desvelando também outros elementos que nos remetem para a vida ou para a organização do mundo, como por exemplo este cartaz que subitamente aqui emerge ao centro, que traz uma série de pontos e linhas, eu julgo ser uma publicidade com encargos de trabalhos, portanto é um anúncio com encargos de trabalhos que aqui se insinua logo ao centro. Mais abaixo aqui vemos umas ilustrações, uns cartazes com umas ilustrações de uns desenhos animados, uns ratinhos que se passeiam aqui, muito divertidos. Em cima, se percebermos, vemos aqui aquilo que parece ser também um pedaço de um cartaz com um rosto de um senhor e, portanto, rosto esse que parece ser uma fotografia emoldurada a negro. Pois bem, essa fotografia é a fotografia de Maurice Thorez. Não sei se estão familiarizados com Maurice Thorez. Ele foi, portanto, o secretário do Partido Comunista francês. É uma figura um pouco ambígua e que suscitou diferentes opiniões ao longo da sua vida. Portanto, esteve intimamente ligado às políticas e às medidas implementadas por Stalin. Inclusive, publicamente manifestou o seu agrado com a assinatura do Pacto Germano-Soviético entre os dois países. Enfim, foi uma figura que ao longo do tempo foi publicamente mostrando sempre o seu apreço pelas políticas stalinistas e a um dado momento da história ele vê-se obrigado, inclusive, a sair de França e isolar-se na Rússia. Depois, quando em 1944 a guerra acaba e quando Charles de Gaulle assume, portanto, a presidência, volta a chamá-lo e ele, portanto, regressa à França e nesse mesmo ano sabe-se que morreu e, portanto, esse é também um elemento que aponta precisamente para mais um episódio da história nacional. Pois bem, esta descolagem mantém por isso, por todos estes aspectos que conseguimos decifrar nesta amálgama, ela manifesta, por isso, uma tangibilidade relativamente à história contemporânea do artista e atua, por isso, também, podemos dizer, como registro e como memória desses mesmos episódios, atividades, narrativas, acontecimentos que caracterizam o cotidiano e que vão marcando também a própria vida social. Diz-nos, aliás, Villègle, a propósito deste aspecto, o seguinte: a obra que concretizei com os cartazes rasgados não se interessa apenas com a retina, nem simplesmente com uma assemblagem de linhas e de cores. Ela é também uma relação com os meus contemporâneos, com a nossa história política, social e cotidiana. Todavia, se esta tangibilidade histórica é inegável, por outro lado, as descolagens de Villègle não se limitam apenas a gravar, a registar, a reportar ou mesmo a dizer a história através dos seus mais diversos fenómenos, sejam eles sociopolíticos ou culturais. Para uma leitura sociológica da arte, isso talvez bastasse ou fosse suficiente, mas penso que uma obra de arte é muito mais, ou pelo menos esperamos que ela seja muito mais do que um simples facto, do que um simples registro do mundo ou da realidade e da sua organização. E
este trabalho, inclusive, põe em marcha, de facto, uma relação muito interessante com a realidade que ela própria, ou as realidades que ela própria convoca através dos seus diferentes signos visuais e textuais. Olhando de novo para a obra, não é? Percebemos que ela se aproxima dessas mesmas realidades, não é? Porque as incorpora diretamente na sua superfície, mas, por outro lado, ela afasta-se dessas mesmas realidades na medida em que essas realidades, ou o mundo que as compreende, não regressa aqui, nesta tela, na sua configuração convencional, nem no seu status quo. Ora bem, quando Villègle decide fazer esta descolagem, ele está muitíssimo motivado e interessado em assaltar a própria linguagem comunicativa dos cartazes. Se assim não fosse também, os cartazes, eles não estariam rasgados, não estariam lacerados, eles apresentar-se-iam na sua integridade física. Ora, uma vez que eles de facto aparecem lacerados, eles operam um apagamento total, digamos assim, daquilo que podemos considerar como a mensagem publicitária que os cartazes passam a veicular na sua utilização puramente comercial ou propagandística. Villègle compreendeu perfeitamente que nenhum objeto ou nenhuma atividade produzida na sociedade tardocapitalista saída da Segunda Guerra Mundial podia prescindir, digamos, de uma imagem comercial, identitária, uma imagem de marca. E compreendeu perfeitamente também que a linguagem dessa imagem comercial havia penetrado na própria esfera artística e havia penetrado também no próprio objeto artístico, no âmago do próprio objeto artístico. No fundo, a Villègle dá conta de um fenómeno designado por fenómeno da indústria da cultura que o filósofo alemão Theodor Adorno descreve quando precisamente está exilado nos Estados Unidos, mais precisamente em Los Angeles, em 1947, e descreve esse fenómeno da indústria da cultura associado, portanto, aos problemas que ele próprio comporta e que arrasta consigo, nomeadamente a questão da linguagem. Como é que a linguagem, subitamente, toda a linguagem é assaltada por esta estrutura de significação comercial? Pois bem, como o próprio filósofo argumenta, a transformação da cultura nas suas várias expressões, dança, cinema, teatro, música ou as artes visuais, a sua transformação, portanto, em formas de entretenimento, que é o que designa, portanto, este fenómeno da indústria da cultura, implicou, por parte dos bens artísticos e das obras de arte, a adoção de uma linguagem de marketing, bem como das suas convenções. Ou seja, uma linguagem transparente, límpida, que comunica sem qualquer tipo de falhas, perfeitamente clara, para, em última instância, impor, através de uma diversão, um domínio do valor de troca sobre o valor de uso e sobre a própria noção de experiência. Ora, Villègle parece-me que tem perfeita consciência de que seria ingênuo escapar ou simplesmente ignorar esta nova condição histórica, mas parece-me também evidente que estava também motivado em lidar com esta realidade criticamente. Por isso, quando olhamos de novo para esta descolagem, vemos que o artista incorpora as realidades através de um gesto de negação.
não é? As manchas, os rasgões, as lacerações, as opacidades que animam a tela, animam-na negando a linguagem positivista que associamos à linguagem do espetáculo, à linguagem da indústria da cultura, e Villéglé decide, portanto, substituí-la por um outro tipo de linguagem, que já não é apenas fragmentada, como acontece nas colagens, não é? Ela, de facto, caminha, como podemos constatar, para uma linguagem informe, para uma linguagem ruidosa e para, sobretudo, a desrealização das estruturas de significação que nos podiam ajudar aqui a repor uma figura completa ou um texto ou uma frase completo. O que vemos, portanto, aqui surgir, parece-me, e com isto também, com esta ideia também termino a minha apresentação, é que me parece que Villéglé instaura uma noção de linguagem ou uma nova linguagem esta que aparece em crise, não é? As suas disrupções parecem querer subtrair-se a esta instrumentalização do sentido e da própria experiência artística, operadas pela própria ação do capital em expansão. Muito obrigada. Termino com a minha comunicação e abria também o espaço ao debate ou a dúvidas que possam ter, aspectos que também queiram ver mais esclarecidos. Não sei se também é a primeira vez que veem uma obra deste artista. Se tiveram a oportunidade de ver noutro contexto. Posso fazer uma? Sim, com certeza. Porque a única expressão de olhar que existe, além da informação escrita que existe, sim. É um rato que está ali embaixo com os olhos. Muito bem. Exatamente. Ele rasga as outras imagens todas, tanto do rosto como daquele boneco que está ali. Só o rato é que não... Está quase, não é? Está quase integral o rato. Sim. Faltam-lhe ali as orelhas, mas aquele ar maroto, não é? Insinua-se, não é? Insinua-se e olha para nós. É verdade. E obrigada por também ter chamado a atenção para esse aspecto. Ora bem, Villéglé, como vos dizia, está muito atento, portanto, a todas as transformações que a sociedade começa a sofrer neste período histórico. E tem consciência de que a realidade não é tão simples, não é tão otimista, por assim dizer, como parece, ou pelo menos como ela se nos apresenta. E, portanto, a incorporação, pelo menos eu leio assim, não é? A incorporação de um rato, que é o único elemento também assim animado que aqui aparece, é também uma ironia relativamente a esse lado mais feliz ou comemorativo que muitas vezes associamos a esta época histórica, porque sem dúvida que há todo um crescimento económico saído destas sociedades de consumo dos anos 60, mas efetivamente essa sociedade ela comporta também contradições, não é? E esse crescimento porventura não pode ser pensado sem outro tipo de situações menos felizes, enfim, não sei, temos um conjunto de dados históricos que nos levariam a pensar nessas contradições, a Guerra do Vietnã, por exemplo, salta-me à memória agora, um conjunto de outros episódios históricos que de facto lembram as próprias contradições da vida. E este ratinho, a mim, faz-me precisamente suscitar essa questão. Ele não partilhou a assinatura com mais ninguém, mas partilhou... É verdade, que é exatamente, e portanto isso, ele junta no fundo, não é, a sua assinatura, um conjunto de outras pessoas, de facto o designer ou o desenhador ou o ilustrador deste ratinho vem aqui, ele chama-se Barba Rouge, Barba Rouge, e lá está,
A sua assinatura junta-se a um conjunto de outras figuras que de facto não aparecem aqui, as suas assinaturas não aparecem aqui, mas o seu trabalho aparece, não é? O seu trabalho aparece na impressão, nas fotografias, no design, no maquetismo dos cartazes que aqui estão congregados. Mas obrigada por ter chamado a atenção para aquele momento. Sim, sim. Muito obrigada.